Boa noite a todos, mais uma noite de trabalho aqui na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. E vamos esperando o pessoal vir se chegando, vir se conectando para mais uma noite de trabalho aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando vai curtindo, vai compartilhando a live. E é o que a gente também está fazendo aqui nesse primeiro momento, em que as pessoas vêm chegando para participar do nosso trabalho da noite de hoje. E o trabalho da noite de hoje são as histórias do mundo espiritual que nos trazem um entendimento, nos trazem uma clareza sobre os nossos propósitos aqui na Terra. Boa noite, Carla! Muito obrigado, desejando boa palestra. Raquel, boa noite. Boa noite, Drica. Boa noite, Evani. Boa noite, Cássio. Pessoal chegando aqui, a gente... Boa noite, Ricardo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de trabalho aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje, o tema muito interessante e instigante: histórias do mundo espiritual explicando a nossa trajetória humana. E para que a gente possa começar esse trabalho nesse momento, vou pedir para você, onde você está, na sua casa, no conforto do seu lar, aonde quer que você esteja nesse momento, se concentre junto com a gente e que a gente possa passar essas energias benfazejas para onde você estiver nesse momento e que a gente possa se conectar através desse canal e seguir em frente no nosso trabalho doutrinário desta noite. Amado amigo Jesus, nessa noite de sexta-feira, em que nós nos encontramos através desse canal de comunicação, que possamos desempenhar o trabalho da noite de hoje, junto com os nossos amigos espirituais, junto com os nossos amigos que acompanham o trabalho, junto com os nossos familiares, junto com as pessoas que nesse momento estão sofrendo com alguma doença, acompanhando junto com as pessoas que nesse momento enfrentam uma grande dificuldade, e ficamos na esperança do nosso mestre Chico Xavier nos dizendo: isso também passa. Que a gente possa de verdade emanar essa energia que aqui vamos criar a partir desse momento, junto com todos vocês, junto com os nossos amigos espirituais, nessa jornada que é o nosso trabalho aqui na seara da vida terrena, e que essa mensagem, esse quanto de fé, de esperança, de dias melhores, possa chegar na sua casa e possa chegar onde você estiver. Que dessa forma nós consigamos hoje transmitir uma palavra de alento que possa acalentar nossa alma e nosso coração nessa noite. Que assim seja. Gente, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Núcia, o João Lauro, Rodrigo França. Legal que todo mundo está aí com a gente participando dessa noite do nosso trabalho aqui na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Gente, hoje nós vamos falar sobre as histórias do mundo espiritual, explicando um pouco da nossa trajetória humana. E tem um palestrante espírita que eu gosto muito, que é o seu Haroldo Dutra Dias, e que eu tenho o maior apreço pela sua obra e por tudo que ele faz ao longo da sua jornada
aqui nessa terra. E a primeira história que eu vou contar para vocês é uma história que ele mesmo contou numa passagem dele. Diz que certa vez estava ele e o filho dele, o filho com 13 anos, no banco de trás do carro, e ele estava seguindo por uma rua na cidade onde ele mora, e aconteceu o que acontece normalmente em uma cidade com trânsito caótico. Alguém fechou a frente dele, alguém transgrediu o espaço dele, e naquele momento ele confessa que veio toda a massa de sentimentos com relação àquilo, e num tocante de profundo destempero mental, é a palavra que ele usa, ele faz menção de abrir o vidro, e neste momento o filho dele que estava no banco de trás diz assim: pai, e ele olhou, sim, tu estás nervoso? E daí ele disse, sim, um pouco. E abaixando o vidro, já num sinal muito claro que iria em direção ao seu transgressor no trânsito, ele disse assim, o filho dele, né? Pai, você vai xingar esse senhor aí? Muito calmo, assim, muito tranquilo. E daí ele disse, ele ficou assim sem reação, porque não sabia se dizia sim ou não, né? E o filho dele complementou. E se esse cara aí assiste as tuas palestras? Nessa mesma hora ele disse que tomou um choque e levantou o vidro novamente. E não seguiu com o intento de xingar o transgressor do seu espaço na via de trânsito. Interessante a gente começar essa história, porque a gente hoje vai falar de muitas histórias, porque retrata muito do nosso dia a dia, e por mais que estejamos preparados, os desafios vão aparecer para nós, das mais diversas formas. E como é bom a gente ter alguém que segure a nossa onda, como é bom a gente ter alguém que nos trave, né? Que nos freie. Então, você deve ter se identificado com essa história, assim como eu também me identifico, deixando claro que alguns esteios da nossa vida são fundamentais para a nossa evolução. E um desses esteios são as nossas relações humanas, são as relações que a gente tem com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com os nossos filhos. Interessante, né? Pra gente... E nessa seara de histórias de família, trago aqui uma história de André Luiz, de uma pesquisa que eu fiz para poder entender um pouquinho da grandiosa obra que André Luiz traz para nós nessa seara da espiritualidade como um todo. André Luiz, médico, famoso, tinha alguns vícios emocionais aqui na Terra. A gente sabe um pouquinho da história através de Nosso Lar, que foi uma obra fantástica, com riqueza inúmera de detalhes, que traz para nós quase, que nem a Maíse falou numa palestra, quase um Big Brother da espiritualidade, nos trazendo profundos detalhes, entendimentos, enfim. Mas tem uma outra história que eu chamo a atenção, que é a história do pai dele e da mãe dele, que me chamou muita atenção. Porque traz essa realidade para os dias, traz também a profundidade das nossas relações humanas na nossa vida aqui, assim como na nossa vida na espiritualidade. E olha só que interessante. Quando do desencarne de André Luiz, ele entendeu que o pai dele estava em um portal abaixo do umbral com muito sofrimento. E a mãe dele, quando do desencarne, mesmo não tendo a ideia da espiritualidade como um todo, sobe a graus elevadíssimos da espiritualidade. E daí ele
passou muito tempo até conseguir conversar com a sua mãe, sentar com a sua mãe, conversar com a sua mãe. Em determinado momento tem esse encontro, eles conversam e eles ficam preocupados com o pai que está lá embaixo ainda, numa busca de entendimento. E ela desce lá e conversa e tenta refazer o caminho com aquele senhor, buscando resgatar a particularidade da vida dele. Depois a gente vai entender que na vida pregressa dele, aqui na Terra, do pai de André Luiz, ele foi um homem que tinha alguns vícios, e um desses vícios foram duas amantes que manteve relações durante uma relação amorosa durante muitos e muitos anos. Fato que depois é descrito na obra como um todo. Entendendo basicamente o acontecido, conseguimos entender uma profundidade ainda maior, que é com relação o André Luiz com a conversa com seu pai. Quando ele vai conversar com seu pai, ele pede inevitavelmente que o pai entenda o que está acontecendo, tenta buscar, enfim, tenta buscar uma equidade naquele momento. Isso não acontece. Depois, no segundo encontro com sua mãe, ele começa a falar que naquele momento ele tinha deixado por conta do pai dele para tomar algumas atitudes. E a mãe dele, numa atitude inegável de entendimento profundo sobre as relações humanas, na vinda novamente da espiritualidade para a Terra, ela pede novamente que seja a parceira do seu pai e que aquelas duas moças que estavam junto com eles fossem filhas deles, para eles poderem resgatar toda essa história familiar muito, muito, muito específica e profundamente difundida na doutrina como um todo. Deixando claro que ali sim tem uma escolha e que todas as nossas escolhas aqui, elas têm sim consequências, por mais que acreditemos que não. Elas sim têm consequências aqui e lá. É interessante a gente olhar isso porque dá uma luz sobre as nossas vivências, dá uma luz sobre o que a gente faz, dá uma luz muito clara sobre o entendimento que temos que ter. Alguns dias, somente alguns dias, dentro da doutrina e dentro dos estudos, nos tornamos espíritas. Somente alguns dias. Então, quando temos essa profundidade, quando temos esse entendimento, quando de verdade conseguimos perceber os mecanismos de relações humanas, nós começamos a ter um cuidado redobrado com todas essas relações humanas. E a história de André Luiz, do seu pai e da sua mãe, relata isso com muita clareza. Outra história que eu quero trazer para vocês aqui, que é o do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça. Uma história muito peculiar. Jerônimo se olhava durante muito tempo, isso teve um fato muito legal e ao mesmo tempo que traz uma história de vida desse espírito chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era um corredor, era um atleta, e por ser um corredor, um atleta, ele se olhava no espelho e se considerava o Tarzan. Talvez algumas pessoas mais jovens nem saibam o que é o Tarzan, mas daí dá pra gente procurar e saber o que é o Tarzan. E ele se considerava o Tarzan, então ele olhava pro espelho e se considerava o Tarzan. Certa feita, um amigo dele, que já frequentava o centro espírita onde Chico Xavier trabalhava, quis muito levar ele para o centro espírita, que era uma noite de psicografia,
E ele queria muito, muito, muito levar o amigo. E o amigo foi, sem entendimento, sem conhecimento da doutrina, ele foi muito na parceria de ir lá e estar junto. E quando chegou lá, se sentou, e, enfim, e os espíritos começaram a trabalhar. E nesse trabalho, daqui a pouco tinha uma carta para o Tarzan. E daí o médium disse assim, mas eu não vou ler isso aqui. Tarzan? Quem é Tarzan? Isso aqui está errado. Começou a duvidar da própria escrita, porque entendia que aquilo ali ficava fora, totalmente fora do contexto. E daí um dos ajudantes lá do Chico pegou a carta e disse assim, não, se está escrito eu vou ler. E ele pegou a carta e disse assim, essa carta é para o Tarzan. E daí silêncio absoluto. Olha, essa carta a gente recebeu que é para o Tarzan. E daí ele apontou o dedo dizendo, olha, realmente, eu sou o Tarzan. Eu me considero o Tarzan e nesse intuito eu olho no espelho e me considero o Tarzan. E na carta dizia o seguinte, que ele precisaria de muita fé naquele momento para conseguir viver a espiritualidade como um todo. Jerônimo Mendonça teve depois uma doença degenerativa que lhe tirou os movimentos, ele ficou paralítico, depois ele teve problema nos 2 olhos, ficou cego primeiro de uma vista, depois ficou cego da outra vista, e depois ele não conseguia mais se locomover, e ele era um palestrante espírita. Isso mesmo, um palestrante espírita. É uma bibliografia assim, desse espírito fantástico. E convido você a dar uma procurada. Jerônimo Mendonça, com J. E Jerônimo dava as palestras deitado numa cama. A mãe dele brincava com ele. Você é o único filho paralítico que eu tenho que não para em casa. Porque justamente ele, numa cama, da maneira como ele podia, ele ia para os centros espíritas e ele foi um grande ajudante de Chico Xavier em determinado período da sua vida. Ele morreu muito jovem, com 50 anos, diante de todo esse quadro e nunca perdeu a alegria de viver. E certa vez, com o Chico Xavier, ele estava muito triste, estava muito abatido e alguns historiadores dizem que naquele momento ele se sentia, tinha sintomas, né, de uma depressão. Sentado com o Chico, ele disse assim, Chico, estou muito preocupado, porque eu estou morrendo. E daí o Chico, dentro daquela filosofia dele, dentro daquele entendimento dele, disse assim, Jerônimo, a gente tem fio de linha, de costura, a gente tem fio de cobre, a gente tem fio de aço. Quanto mais a gente trabalha, mais engrossa o fio. Uma alusão clara que aquilo não poderia abater ele na noite de trabalho, no dia de trabalho, que ele precisava perseverar e continuar trabalhando. E na despedida, Jerônimo olha para Chico e diz, Chico, fique em paz. Chico na mesma hora diz para ele, tira o Z, pá, 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 numa menção muito clara de trabalho, muito clara. E é interessante porque a gente vai ver ao longo da nossa jornada também outras coisas. Limeira de Andrade também foi um espírito que ascendeu e ele tinha um amigo, e o amigo dele, ele foi socorrido e ele ficou entre aqui e a sua chegada em torno de 2 semanas. E ele era um homem que tinha o esteio da família muito largo e ajudava todo mundo e estava sempre com todo mundo, e ele morreu de uma forma repentina.
E quando ele chega lá em cima, abre os olhos, é o Limeira, o seu amigo. E ele disse, ué, Limeira, tô aqui, mas eu tô no hospital, não tô no hospital. Ele disse, não. Aconteceu o teu desencarne, tu não tá mais no hospital. Mas como assim? Não tô mais no hospital, não, tu já desencarnou. Mas foi ontem? Não, fazem 2 semanas. Ele disse, mas não pode, coitada da minha família, como é que vai ser a minha família? Eles não dão um passo sem mim, meus filhos precisam de mim, a minha família precisa de mim, meus irmãos precisam de mim. E ele disse, tu tem absoluta certeza. E eu também tenho. Realmente todo mundo precisa de ti. Só que você não está mais lá. E agora como é que vai ser? Porque eles não vão conseguir fazer nada sozinho. E daí Limeira dá a triste notícia para ele. Olha, em 2 dias eles acertaram tudo entre eles lá e tá tudo certo. Tá tudo ajustado. Tá tudo arrumado. Muitas vezes nós nos achamos esse amigo do Limeira de Andrade. Aquele que não pode ir. Aquele que se faltar hoje no trabalho, na família, as coisas não vão andar. As coisas vão continuar andando. A gente gostando ou não, é um exercício muito bom a gente olhar para o que está acontecendo na nossa vida e entender que nós todos somos importantes, importantíssimos, digamos assim, importantíssimos. No hoje, no aqui, no agora, na nossa família, nas nossas relações humanas, nós somos extremamente importantes. Só que quando a gente vai para o outro lado, as coisas aqui, nós gostando ou não, achando que nós temos uma importância imensa, as coisas vão continuar. Independente, vão continuar. Então, quanto é bom a gente fazer esse exercício do despregamento, eu falo dessa forma, do despregamento, porque hoje nós somos importantes. Talvez amanhã não mais. Se não estivermos aqui, as coisas vão andar. Talvez não do jeito que a gente queira, mas vão sim, com toda a certeza, vão andar. E aquilo, tudo que nos falta hoje, e vem a espiritualidade nos dizer, diante dos nossos desatinos, tudo que nos falta hoje foi o excesso de ontem. E esse excesso de ontem que a gente não conseguiu lidar, que nós não conseguimos lidar com várias coisas da nossa vida e por nós não sabermos lidar, hoje a falta se faz presente para que entendamos o caminho. É a mensagem mais clara que a gente pode ter. É realmente a história mais translúcida do mundo espiritual para com a nossa vivência diária. Esse é o grande propósito. E olha só, diz que tinham 2 irmãos que tinham um sonho de abrir um lugar em que todas as pessoas sonhassem e vivessem de uma forma mágica por alguns instantes. E eles tinham um boneco, um rato, que era a sua inspiração maior. E eles foram muito combatidos, esses 2 irmãos, porque ninguém via exatamente uma lucidez em elevar um rato a alguma coisa de sonhos e assim por diante. Eu estou falando agora da história de Walt Disney, que construiu um templo de felicidade que chama a Disney. E esse templo foi balizado ou foi alicerçado em um boneco, que era um ratinho. E olha só, tem uma coisa que me chama muita atenção. Diz que tinha na porta do escritório dele uma frase bem assim: aqui, seja o que for que aconteça, fazemos uma só coisa, seguimos em frente. Olha a profundidade. Aqui, seja o que for que aconteça, fazemos uma só coisa, seguimos em frente. Deixando um recado claro, e aqui eu não sei se o Walt Disney era
era espírita ou não, não tenho como saber, mas deixa uma mensagem clara para todos nós, assim como a espiritualidade deixa uma mensagem clara para nós, que independente do que aconteça, nós precisamos seguir em frente. Porque todos, absolutamente todos, querem a vida de Chico Xavier, mas raríssimos querem pagar o preço de uma vida como a do Chico Xavier. Uma vida abnegada, dedicada ao próximo. E tem uma história muito interessante, porque teve a época do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma psicografia fantástica de Chico Xavier, e que foi sucesso, que vendeu muito em todo o país. E o pai dele ficou doente nessa época, e a família muito pobre, ele teve que parar de trabalhar porque estava muito doente, e ele chega para o Chico e diz assim, olha, será que não dá para a gente dar um jeito aí, porque todos os direitos dos livros, direitos autorais dos livros, o Chico sempre doava para uma instituição e para outra, e ia tocando a obra dele. Então ele estava passando por inúmeras dificuldades, o pai doente, e o pai chega e diz assim para ele, olha, esses espíritos são bons mesmo, eles são teus amigos e tal. E ele diz, sim. Então será que não dá para dar uma ajudinha aqui para zerar as contas aqui em casa? Porque tá complicado, né? E daí Chico diz, não, aí perde a razão de ser. Os espíritos vão ficar bravos comigo, porque a obra não é minha, só passa por mim. Numa humildade fora do comum. E daí o pai dele entendeu a mensagem, e o pai dele era vendedor de bilhetes de loteria, e disse, Chico, faz o seguinte, quando eu for para lá, tu sempre joga os bilhetes aí, porque uma hora eu seguro as bolinhas para ti lá, dando uma mensagem de esperança pro Chico. E Chico dizia, dando risada, muitos anos depois, dando risada, que sempre quando acumulava ele fazia um joguinho. Vai que o pai segurava as bolinhas lá, né? Dando, claro, em um tom de brincadeira, porque a obra dele era exatamente essa. E é muito interessante porque no desencarne do Chico, e aqui eu estou contando várias histórias e a gente já está indo para o final, no desencarne do Chico, Divaldo, amigo íntimo de tantas jornadas, pergunta a Joana de Ângeles 2 dias depois do desencarne de Chico e pergunta para ela, e daí, Joana, me diz, ele foi recepcionado pelos espíritos, os espíritos amigos foram recepcionar ele? E Joana diz o seguinte, Chico foi recebido pelo próprio Cristo. Na janela do seu quarto surgiu uma grande escada, e a cada degrau dessa escada um apóstolo do Cristo. E no alto dessa escada, o próprio Cristo, chamando Chico Xavier. Vem, meu irmão, vem descansar. Aí eu me lembro de uma passagem de Raul Teixeira que diz assim, ele fala repetidas vezes isso, doutrina espírita não é para quem quer. Doutrina espírita não é para quem quer. É para quem aguenta. E nós temos um símbolo na nossa doutrina a partir da disseminação nacional da obra de Chico Xavier, em que todos nós nos inserimos de alguma forma e hoje nós conseguimos, por exemplo, chegar a vários lares, a várias pessoas através da nossa rede social. E conseguimos fomentar a doutrina espírita como um todo, em todo o país. Mas começou lá, com o Chico, diante dessa obra. E aí eu torno a dizer, todo mundo queria a vida de Chico, e poucos gostariam de pagar o preço do trabalho imenso que Chico dedicou a cada um de nós, que se considera espírita nessa terra. Exemplos claríssimos
de abnegação, exemplos claríssimos da caridade, exemplos claríssimos de amor ao próximo. E a última história que eu não posso deixar de contar, certa vez Chico começou o seu trabalho no próprio centro onde trabalhava, às 2h da tarde, foi até às 7h da noite, e logo depois existia um intervalinho, eles voltavam a trabalhar às 7h30 por aí, e ele foi trabalhando a noite toda, e aquele dia foi um trabalho muito intenso de psicografia, e ele psicografou naquela noite, há relatos que ele psicografou mais de 400 cartas para pessoas que lá estavam. Era quase raiando o dia, e uma senhora, uma mãe, chega junto dele e disse: Chico, a minha carta não está certa, minha carta está errada. Eu vi várias mães se emocionando, várias mães aos prantos aqui, várias mães consoladas, mas a minha carta, os nomes, aquilo que aconteceu, nada bate com a realidade. Essa carta não está certa. E ele disse assim: só um momento, minha irmã. Pediu que ela sentasse, pediu que fosse feita uma prece, e todos os seus amigos que ajudavam no movimento fizeram uma prece. E ele pegou a própria carta e começou a psicografar novamente. E daí, na psicografia, na leitura da psicografia, a mulher se derramou em lágrimas, agradeceu muito a ele, veio dar um abraço nele, e ele humildemente disse assim: minha irmã, me perdoa hoje. Eu estou muito doente, e ele estava profundamente doente nesse dia. Eu estou muito doente, eu estou muito cansado, e infelizmente eu fiz errado. Eu quero te pedir perdão. Mostrando a grandiosidade deste homem, a luz desse homem, nos explicando a nossa trajetória. E com essa passagem de Chico Xavier, a gente encerra esse trabalho da noite de hoje. E eu separei aqui para nós uma prece de encerramento da Joana de Ângeles, que agora a gente vai fazer juntos. Você aí na sua casa e eu aqui na minha casa também. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo do que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos, para os que te contemplam a beleza e se iluminam no amor, diante da generosa e majestosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos por eles eu rogar, ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, com alegria incontida, hão de enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do olmeiro, as lágrimas de um mundo inteiro. A voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem falar, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que teu reino um dia hão de pronunciar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não falam nem de noite nem de dia,
deixe-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino um dia teu nome hão de pronunciar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que acenam a deuses, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que configuram nestes traços, como estrelas fulgindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes e sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivem mutilados, trôpegos, aleijados. Deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que um dia em teu reino hão de bailar, em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória e escola de amor. Obrigado, Senhor, pelo meu teto, que me leva a abrigar, um teto amigo, onde eu posso aconchegar. Mas eu, se não estiver sequer um lar, eu direi, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado porque eu te conheci e porque me socorreste com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E com essa oração, nós encerramos o trabalho da noite. E eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito real sentido na tua existência nesses minutos que ficamos juntos. E que você possa levar essa mensagem para outros corações. Muito boa noite, gratidão e até a próxima.